Fala, builders! Beleza? Hoje eu vou mostrar aqui como você pode usar o seu Cloud Code como um especialista para criar fluxos de automações direto no seu N8N. Beleza? Mas antes, como sempre, se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo! Bom, para criar aqui nossos workflows, a gente vai usar o Cloud Code, como eu falei, só que integrado direto no nosso N8N. Então ele vai conseguir se comunicar aqui, ó, direto com o nosso servidor de N8N para criar e alterar os nossos workflows lá no nosso servidor do N8N. Para isso, a gente vai precisar ensinar o Cloud como ele consegue se comunicar e criar os workflows através do N8N, tá? Então a gente vai usar aqui alguns Cloud Skills, que eu já vou mostrar daqui a pouco, e um MCP Server, que eu também vou mostrar aqui para vocês como instalar esses dois carinhas aqui dentro do seu Cloud Code, tá? Então aqui, ó, para instalar o MCP, a gente tem esse repositório aqui. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo, tá? E para instalar esse carinha aqui, você vai entrar nesse repositório aqui, N2NMCP, e aqui ele vai ter algumas instruções de como você pode se comunicar direto com o seu N2N através do seu agente, no caso do nosso Cloud Code, né, usando esse MCP Server. Esse carinha aqui, ele tem acesso a uma base de conhecimento a mais de 1000 nós aqui, certo? Propriedades, operações, documentação. Então aqui ele cobre praticamente 100% aqui do ferramental, né, que ele precisa saber para interagir com o N2N, e esse repositório ele é atualizado com frequência aqui por esse carinha aqui, por esse cara que criou, certo? Esse cara aqui criou esse repositório. E aqui tem algumas instruções de como você pode instalar ele. Eu vou mostrar aqui como instalar ele direto no meu VS Code, que eu vou usar o Cloud Code através do meu VS Code, certo? Então aqui tem algumas instruções, você pode seguir ele para instalar esse MCP Server direto no seu Cloud, tá? No caso aqui, você pode instalar tanto no seu Cloud Desktop quanto no seu Cloud Code. Eu vou usar o Cloud Code porque eu quero usar o Cloud Code para criar ali os meus workflows de maneira mais assertiva, e workflows complexos eu vou usar o próprio Cloud para pensar, né, no meu input ali do que eu quero do workflow, e ele montar essa arquitetura e como ele tem que construir esse workflow dentro ali do N8N, tá? E depois eu vou mostrar para vocês aqui como instalar esses skills, que são os N8N Skills. São uns 7 skills aqui que tem, que ensina aqui o nosso Cloud, através dos skills, a criar nós, como é que ele tem que criar um nó, como é que ele tem que interagir ali dentro ali do workflow do N2N para criar um workflow específico, tá bom? Então, perceba que eu vou ter aqui um MCP Server para se comunicar com o N2N e alguns skills para construir os nossos nós e compor o nosso workflow completo, tá? Então aqui eu vou abrir agora meu Cloud Code aqui para vocês verem. Eu tenho aqui, ó, no meu VS Code, o meu Cloud Code instalado, certo? Lembrando que para instalar o Cloud Code, você pode vir aqui nas extensões do VS Code, digitar Cloud, você digitar aqui Cloud, e ele vai aparecer aqui para você aqui já a extensão do Cloud Code. Clicando nela, você pode aqui instalar ela dessa extensão, você consegue aqui usar o seu Cloud Code, tá bom? No caso aqui, o meu já está instalado, então eu não preciso instalar novamente. E aqui eu tenho uma pasta que eu criei, né, chamada N2N Workflow, e dentro dessa pasta eu tenho alguns arquivos. Eu tenho aqui a pasta .cloud, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês aqui a questão dos skills. E aqui eu tenho esse arquivo .mcp.json, que é esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui eu peguei direto lá do repositório. Então, se eu voltar aqui para o repositório do MCP Server, perceba que aqui ele tem as instruções de como instalar. De diversas maneiras, tá? Você pode instalar aqui direto, como eu falei, no seu Cloud, direto aqui via usando uma instância no Docker, e outras maneiras aqui que ele nos possibilita de instalar esse MCP Server para se comunicar com o nosso servidor de N8N, tá? Mas aqui eu vou usar, ó, esse cara aqui, ó, que é o full. Então vou copiar aqui, eu copiei esse cara aqui, todo esse arquivo JSON aqui, certo? Essa configuração em JSON, e vou vir aqui no meu VS Code e colar esse carinha aqui. Aqui, basicamente, eu preciso alterar só duas coisas. Aqui ele vai instalar aqui o N8N MCP, né? Para se comunicar com o meu servidor. E aqui eu preciso passar a URL do meu N8N. Então, aqui no meu caso, é essa carinha aqui. No seu caso, você vai colocar a sua URL aqui do seu servidor de N8N. E aqui embaixo, você precisa gerar uma API Key para poder se comunicar com o seu servidor, através do Cloud Code. Então, através dessa API, você vai dar permissão para o seu Cloud Code chamar esse MCP Server e, através desse MCP Server, criar, alterar, deletar nós ali dentro do seu workflow. Como é que você faz isso? Você vai vir aqui no seu N8N, então no caso aqui eu tenho o meu N8N aqui, meu servidor. Você vai vir aqui em Settings e N8N API. Aí ele vai abrir esse carinha aqui. Uma vez aberto esse carinha aqui, você pode criar uma nova API, você dá um nome para ela. Aqui você pode colocar uma data de expiração para essa API, ou seja, ela é válida só pelos próximos, por exemplo, aqui 30 dias, 7 dias e assim por diante. Ou você põe aqui nunca expirar, que aí você pode usar ela até o quanto você achar necessário, tá?
Aqui são as permissões que ela vai ter para acessar o seu end-to-end. Uma vez feito isso, você pode salvar, e aí você vai copiar a sua chave de API e colar ela aqui neste arquivo do MCP JSON aqui, config, que você tem no seu Cloud Code, tá? Então, uma vez que você fez isso aqui, você pode salvar. Salvando, ele já vai estar ativo. Aí você só precisa abrir uma nova instância do seu Cloud Code, né? No caso, para ele reconhecer, né? O seu MCP. Mas se você vier aqui, deixa eu abrir aqui no terminal que é mais fácil para vocês verem. Digitar aqui Cloud. E aqui você pode colocar barra MCP. E você vai ver que já está instalado aqui o nosso end-to-end MCP. Tá bom? Então, com isso instalado aqui, agora eu preciso instalar os nossos skills. Para instalar os nossos skills, eu tenho aqui, dentro da pasta Cloud, tá vendo que eu tenho aqui uma pasta skills. Aqui dentro, eu tenho uma série de skills aqui que eu já coloquei do end-to-end. Então, você pode instalar de duas maneiras. Uma é, pegando aqui esse repositório, voltando aqui para o repositório do end-to-end skills. Aqui ele tem a descrição, né, do que esses skills fazem, quais são as capacidades dele, né, de entendimento ali dos nós para criar ali os workflows. E se você vier aqui, ó, em skills, na pasta skills, tá vendo aqui, ó, ele vai ter aqui esses 7 skills aqui que ele vai usar para criar um workflow baseado nas instruções, né, ou nos requerimentos que você deseja para aquele workflow, tá? Então você pode instalar de duas maneiras. Uma é baixando esse repositório aqui para sua máquina e copiando essas pastas aqui para dentro, cada uma delas, né, para dentro aqui da sua pasta skills, tá vendo? Eu copiei, no meu caso aqui eu copiei cada uma delas, tá vendo? Ó, end-to-end code JavaScript, Python, expressão de sintaxe, MCP Tools, configurations, etc, tá? Então você pode instalar aqui dessa maneira, ou você pode vir aqui via os seus plugins. Deixa eu voltar aqui, se eu voltar aqui para o meu repo e voltar aqui para a home dele, ele tem aqui, ó, instruções de instalação aqui, ó, aqui embaixo, tá vendo? Aqui, ó. Então aqui ele permite que você instale tanto usando os plugins, né, através de um plugin, né, através do Cloud Code, ou você pode, como eu falei, baixar esse repositório e copiar as pastas lá para o seu Cloud Skills lá dentro do seu Cloud Code, tá? Para instalar via plugin, você pode dar esses dois comandos aqui. O primeiro comando é, você vai adicionar esse plugin na Marketplace. Então eu posso vir aqui, ó, e copiar esse comando aqui e vir aqui no meu Cloud. Então deixa eu acessar meu Cloud aqui novamente, pelo terminal. Então eu posso colar esse comando aqui no meu Cloud, dar um Enter e ele vai instalar esse source de plugins dentro do meu Cloud Code. Como aqui eu já tenho instalado, ele deu um erro, tá? Então já está instalado, então ele não vai instalar novamente. Uma vez feito isso, você volta aqui, copia o segundo comando, que é basicamente o barra plugins install e instala esse carinha aqui. Então para vir aqui, ó, você dá aqui um barra plugins. E aqui tá vendo, ó, se você vir aqui em Marketplace, ele vai ter aqui aquele carinha lá, que eu instalei, que é esse carinha aqui, o end-to-end MCP Skills. E se eu voltar aqui na Discover aqui, ó, e digitar end-to-end, aqui não tá porque o meu tá instalado, mas ele apareceria para você aqui o end-to-end MCP Skills para você instalar, tá? Então você pode instalar dessas duas maneiras. Uma é através do próprio skills aqui folder, né, a pasta de skills, copiando aqui cada uma daqueles skills para dentro dessa pasta, ou através dos plugins, tá bom? Então, uma vez instalado aqui os seus skills, você pode agora utilizar ele para criar workflows dentro do end-to-end. Então, aqui eu vou fechar aqui esse terminal aqui e vou usar o Cloud Code agora através da interface aqui para ficar melhor para vocês visualizarem, tá? Aí esse arquivo aqui eu posso fechar, que eu não vou usar mais ele, e aqui eu tenho o meu Cloud Code, tá? Com meus skills. E aí agora eu vou colocar aqui o meu Cloud Code no Play Mode. Então eu vou colocar aqui em Play Mode, para que eu vou dar uma instrução para ele criar um workflow, só que antes de ele construir, eu quero que ele faça um plano de como construir esse workflow, para que eu possa revisar, e tiver algum detalhe ali que eu precise ajustar, ele vai me perguntar, né, no modo plano ali, no modo plan dele, e aí, antes de executar, eu ajusto o que eu preciso, e depois eu peço para ele criar o meu workflow direto lá no end-to-end, tá? Então, esse workflow, basicamente, eu vou pedir para ele criar um workflow, eu vou dar aqui um comando que eu criei um prompt, para ele criar um workflow onde, através do Telegram, né, como interface ali de entrada, eu vou digitar uma descrição, e através dessa descrição ele vai me criar uma imagem, usando um agente e a API do Nano Banana, e depois que ele criou essa imagem, ele vai devolver essa imagem, ele vai mostrar essa imagem no Telegram de volta, tá? Então, para fazer isso, eu estou usando aqui, primeiramente aqui eu vou usar a API do Nano Banana, né? Então, eu estou usando aqui a API do Nano Banana através do KAI, que é esse carinha aqui, que é uma marketplace de vários modelos, de LLMs, né, de modelos de geração de imagem, vídeos, áudio, etc. Então, eu estou usando o Nano Banana através do KAI, só que eu vou usar ele através dessa API aqui. Então, eu posso usar ele tanto pela interface aqui no playground dele, quanto pela própria API do KAI, que é o caso aqui que a gente vai utilizar, tá? Então, para fazer isso, deixa eu voltar aqui no meu VS Code, e aqui eu tenho o seguinte prompt.
esse prompt aqui, ó. É um prompt que eu criei aqui, ó. Basicamente, eu vou falar para ele que eu quero que ele crie um workflow no N2N para gerar aqui imagens a partir de um texto. E eu vou passar para ele esse texto, né? Esse texto bruto aqui, né? O texto cru, né? Que é basicamente uma descrição para um agente. E esse agente, ele deve ser especialista em criar imagens a partir de texto, né? Ou seja, gerar imagens aqui a partir de textos e ele vai gerar um prompt com diversos ângulos e cenários a partir daquele meu input. E ele vai gerar aqui o prompt final, o text to image, aqui no caso, né? O prompt final que eu vou usar no Nano Banana para gerar a minha imagem, tá? E aqui eu passei para ele alguns requisitos aqui embaixo. Então, deixa eu baixar aqui um pouquinho. Um deles ele tem que usar o N2N, né, o MCP do N2N e o N2N Skills que ele tem acesso para ele entender como ele tem que criar esse workflow da melhor maneira possível, tá? Ele tem que usar o Telegram como input e output, como eu falei. Aqui eu também estou falando para ele usar o GPT, né, a OpenAI, né, como modelo, né, para o agente ali gerar o prompt, o Nano Banana para gerar a imagem através do KAI, e aqui eu passo um exemplo do payload da API do Nano Banana através do KAI, para ele entender que ele tem que montar o payload dessa maneira aqui, tá? E aqui, por fim, aqui embaixo, eu passo, eu falo para ele, né, que ele tem que esperar a resposta da API do KAI, enquanto ele não retornar como sucesso, ele continua ali esperando até que a API retorne a URL da imagem gerada, tá? E, por final, eu passo aqui a documentação completa da API do Nano Banana, né, que o KAI disponibilizou, no formato aqui, tá vendo? Markdown. Como é que eu peguei isso aqui? Eu vim aqui no site do KAI, tá vendo que tem aqui, ó, esse botão, Copy Page, eu vim aqui só dei um Copy Page aqui e ele já me copia no formato Markdown, tá bom? Uma vez feito isso, eu vou vir aqui agora no meu Cloud Code e pedir para ele executar, analisar, né, esse meu input aqui, esse meu prompt, e fazer um plano de execução em cima desse prompt aqui que coloquei como requisito para gerar o meu workflow no N2N, tá? Então eu vou dar aqui um submit, e aqui agora ele vai começar a raciocinar em cima desse plano para que ele crie aqui o meu workflow. Bom, ele finalizou aqui então o nosso planinho. Ele está perguntando aqui se eu quero aceitar ou quero alterar, mas para vocês verem, ó, ele criou aqui o plano, ó, do workflow aqui que ele vai criar, né, o fluxo aqui, como ele teria que ser da arquitetura do workflow. Aqui os nós que ele está utilizando, como eu falei, né, no começo eu dei especificação para ele que eu queria usar o Telegram, então aqui está usando o Telegram como nó. Aqui ele colocou um nó de agente, né, e aqui ele está usando o ChatGPT, né, como modelo. Aqui a chamada HTTP lá para a API do Nano Banana, então aqui aquele payload, tá vendo que eu coloquei de exemplo. Aqui aquele nó de wait para esperar, checar o status, se falhou ou não, e assim por diante até chegar no finalzinho aqui e ou ele vai mandar um status de erro, né, se deu algum erro na geração, ou ele vai mandar a foto que eu pedi para ele gerar a partir da descrição que eu passei para ele, tá? E aqui tem algumas outras informações, no caso aqui é o system prompt do agente, né, que ele vai colocar no agente para gerar o prompt final para gerar a imagem. Aqui são as credenciais que eu preciso, né, no caso do Telegram, da OpenAI e do KAI, né, da API do KAI, né, do meu token lá de autorização. E aqui, por fim, eu tenho a verificação do plano, né, para eu checar se está tudo ok, e os passos de implementação. Então, com isso aqui, tá vendo que ele já me deu basicamente tudo que eu preciso aqui, do ponto de vista técnico, para construir esse workflow. Se eu quiser alterar, eu posso clicar aqui, tá vendo? Para ele continuar planejando e eu continuar interagindo com ele, né? Ou posso falar alguma coisa aqui para ele a mais, para ele adicionar nesse plano, tá? No caso aqui, eu acho que tá ok, dá para gente seguir, até porque o workflow não é tão complexo, então eu vou falar para ele que tá ok e para ele agora, de fato, construir esse workflow direto lá no meu N2N. Lembrando que aqui, ó, ele tá se comunicando, tá vendo, ó, com aqueles MCPs e aqueles skills que eu falei para ele utilizar, tá? Então, é dessa maneira que ele consegue tanto fazer a comunicação direto com o N2N, né, para criar, alterar, buscar documentação de como criar ali os workflows, quanto construir a estrutura de conhecimento dos nós ali, né, a partir dos skills. Se você não entende como funciona muito bem os Cloud Skills, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição para você ver na sequência, que eu fiz só explicando como funciona os Cloud Skills e como você pode utilizar ele no seu dia a dia para automatizar os seus workflows ali direto no seu Cloud, tá? Então agora eu vou pedir para ele criar aqui, dar um yes aqui, e agora ele vai começar a criar o meu workflow agora direto lá no meu N8N, tá? Assim que ele terminar, eu volto aqui para mostrar para vocês. Olha, ele finalizou aqui, então, o workflow criado de sucesso. Ele deu até o ID aqui, ó, do workflow lá no meu N2N. Aqui é um briefing que ele fez, a estrutura dos nós, o que ele usou aqui, e aqui como é que isso aqui funciona para eu configurar algumas coisinhas lá, tá? Então agora eu vou aqui no meu N2N para a gente ver. Aqui no meu N2N, tá vendo, ó? Ele criou aqui, ó, esse Telegram AI Image Generator. Eu vou clicar nele aqui.
E ó, perceba que ele abriu aqui já, ele criou meu workflow. Então, ele criou lá baseado no que eu falei para ele. Então, tem algum aqui ó, o input do Telegram, o agente, ele faz a chamada aqui para a API do KAI para utilizar o Nano Banana. Ele espera um tempinho, checa o status. Se for ok, ele pega o URL e manda de volta para o Telegram. Se não, ele verifica se teve algum erro. Se tiver algum erro, ele manda mensagem de erro. Se não, ele volta, espera mais tantos segundos, checa de novo e repete o processo até que a imagem esteja pronta, tá bom? Perceba que eu tenho alguns campos aqui que precisa alterar, certo? Que aqui ele criou o workflow do jeito que eu pedi, né? Então isso aqui já nos ajuda muito, né, a criar e evoluir nossos workflows ali no end-to-end, através do Cloud Code. Só que aqui, como eu tenho que configurar a minha chave de API, que ele não tem acesso, eu preciso fazer isso aqui manualmente. Então, eu venho aqui ó, no meu Telegram, clico aqui no caso dele, e aqui eu tenho as minhas contas no Telegram criadas. Então, aqui no caso, essa minha conta aqui no Telegram, eu só ativo ela e ele já vai configurar. No caso aqui do GPT, a mesma coisa, para o agente, eu vou clicar aqui para escolher o modelo que eu quero. No caso aqui, ele configura aqui a conta errada, eu vou colocar aqui minha OpenAI, e aqui ele está colocando o GPT-4o. Eu vou trocar aqui, vou colocar o GPT 4.1 mini. Como eu não especifiquei para ele, ele jogou o 4 aqui direto, então eu vou colocar aqui o 4.1 mini para ficar melhor, beleza? Aí aqui no Node, para chamar a API aqui do Nano Banana, eu preciso colocar a minha autenticação do KAI. No caso aqui, ela usa esse carinha aqui, e aqui eu tenho o KAI configurado já. E aqui embaixo, ó, perceba que ele colocou aquele payload já, certo? Deixa eu abrir aqui, ó, aquele payload que eu coloquei lá para ele usar de exemplo. Então ele vai usar aqui o Nano Banana, aqui ele vai pegar o input do JSON do nó anterior e usar aqui com os outros parâmetros aqui para gerar a imagem, tá? Então isso aqui também já está configuradinho. Aqui ele vai chamar a API do KAI, só preciso trocar aqui de novo para a autenticação correta, que ele não conseguiu colocar direito aqui, porque eu não passei para ele também, né? Beleza. E aqui, se deu sucesso, deixa eu ver quantos segundos ele colocou, 15. Ele colocou 15 segundos para esperar, tá bom. Aqui, se der sucesso, ele vai extrair a URL. Então, se vir aqui, tá vendo? Ele vai extrair a URL e mandar de volta. Se não, ele vai dar erro e vai esperar mais 10 segundos. Vou colocar 15 aqui também de novo por default. E beleza, então nosso workflow está configurado, tá? Agora, tem aqui o agente também, né? Deixa eu abrir aqui o agente para vocês verem. Ó, ele criou aqui esse System Prompt aqui, ó. Tá vendo? Para ele ser um especialista em criar imagens de texto para criar prompts, na verdade, né? De texto para imagem. E aqui ele colocou algumas instruções aqui de como ele deve proceder, tá vendo? Ó, especificar aqui o estilo, as condições de luz, câmera, cor, etc. Então, o jeito que eu falei para ele para criar um System Prompt baseado no texto que eu colocar para ele conseguir gerar um texto ali, um prompt final com ângulos e cenários diferentes, tá bom? Então ele já gerou aqui pra gente. E agora a gente pode testar esse cara. Então, uma vez que ele está aqui, ó, eu vou diminuir aqui para vocês verem. Vou colocar ele aqui para executar. Deixa eu salvar aqui e vou colocar ele para executar. E aí eu vou abrir aqui o meu Telegram. Então, vamos ver aqui. Vamos para teste aqui. Eu vou falar assim, ó. Crie uma imagem de um astronauta cavalgando em um unicórnio em uma rua de Nova York. Beleza? O negócio aqui bem no estado. Vamos ver o que ele vai devolver aqui pra gente. Então, eu vou dar aqui um Enter aqui. E aí, ó, ele vai começar, voltando aqui pro meu end-to-end, ó, ele vai começar a processar a minha requisição. Passou pelo meu agente, então ele mandou executar, aguardou a resposta, checou o status, não está pronto ainda, vai esperar mais 15 segundos até a API do Nano Banana, pelo KAI ali, né, retornar com sucesso. Ó, finalizou, ele mandou de volta aqui, deixa eu abrir aqui o meu Telegram, ó que legal. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Ele gerou aqui, ó, o meu prompt inicial, né, meu texto original, né, que era para criar uma imagem do astronauta cavalgando no unicórnio. Deixa eu abrir aqui para vocês verem, ó que legal. Ele criou aqui, na rua de Nova York, um astronauta em cima de um unicórnio. Então, perceba que ele funcionou perfeitamente aqui, sem nenhum erro logo de cara, né? Óbvio que eu tive que só alterar ali a autenticação, né? As autorizações, né? Para acessar o serviço, mas isso é normal, porque ali o Cloud não tem acesso. Eu poderia até passar para ele, né? Para ele configurar logo de cara, mas são pequenas alteraçõezinhas aqui que eu fiz, e o workflow está funcionando aqui com poucos minutos aqui, ele criou um workflow completo de ponta a ponta funcional, tá bom?
Bom, então, com o Cloud Code, usando esses skills do N2N, mas esse MCP Server também no N2N, você consegue criar, como eu mostrei aqui, workflows desde o mais básico até workflows complexos, utilizando o seu Cloud Code como seu especialista ali de automação, para te ajudar a criar, alterar e evoluir os seus workflows, tá? Então, a partir desse projeto agora, você consegue evoluir e até futuramente, se você quiser, por exemplo, num caso de uso aqui mais prático, você pode plugar uma interface nesse seu workflow. No meu exemplo aqui, eu poderia, ao invés de usar ali o Telegram, por exemplo, trocar ali aquele nó do Telegram por um nó de webhook e pedir para o meu Cloud Code construir uma interface visual, né, uma web interface ali, né, para eu interagir com esse workflow de maneira mais dinâmica, tá? Eu tenho um vídeo que eu fiz no canal só sobre isso, como você pode criar interfaces a partir do seu cloud direto no seu N8N. Eu vou deixar ele também aqui embaixo para você ver na sequência, tá? Bom, se gostou, eu vou deixar esse vídeo aqui do lado para você ver na sequência. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like. Até a próxima. Valeu, tchau!